Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição da live da ASP. Hoje a gente vai falar sobre a nova lei de franquias com a doutora Flávia Amaral. Ela faz parte da nossa diretoria cultural, especialista em propriedade intelectual, em franquias e direito digital. Acabou de entrar, vamos convidá-la aqui para participar. Tô Olá, aqui. Flávia, tudo Tudo bem? bem? Tudo, seja bem-vinda à nossa live. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Adoro falar sobre o tema de franchising, então vai ser um bom bate-papo aqui. Eu acho que hoje a gente vai ter até pouco tempo, né? Pelo conteúdo que a gente tem para trazer para todos aqui que É, estão né? conectados com a gente. Flávia, eu agora até te mandei aqui um emoji. Né? A lei, a nova lei de franquias, a 13.966, promulgada em dezembro do ano passado, substituiu a lei 8955, 8.955 isso. de 94. Então, teve uma vigência de 25 anos. Depois de vinte e Exatamente. cinco anos, foi editada essa nova lei. Havia uma necessidade real da lei de ser modificada, de ser revogada anterior e trazer um novo texto legislativo, não poderia ter sido adaptado. O mercado que exigiu, como que foi esse movimento da promulgação dessa lei? Bom, a nova lei, ela veio para não para alterar muito o que é o sistema do franchising, mas ela veio para atualizar e positivar algumas práticas que já vinham acontecendo no mercado. Então, ela trouxe algumas regras que já aconteciam na prática, mas que, quando a gente levava os questionamentos para o judiciário, eles é, o sistema, né? Porque ele vai ajudar a dar mais segurança jurídica em alguns aspectos. E a gente até aqui na nossa conversa vai falar sobre algumas das alterações que a lei trouxe, e aí eu vou explicando também por que, que aquilo foi importante, por que, que aquilo faz sentido nesse momento agora. Tá. E essa nova lei, ela trouxe algum impacto com relação à circular de oferta? O que antes não era exigido, passou a ter novas exigências pela essa nova lei? Como se dá agora a nova circular de oferta para o franqueado, quando ele toma conhecimento do sistema de Bom, franquia? Bom, eu acho que antes da gente entrar na pergunta em si, eu até gosto de responder logo de cara. Ela trouxe algumas alterações, sim, adicionais, trouxe algumas inovações importantes para a circular de oferta, mas para que serve a circular de oferta no franchising? É um documento de pré-venda em que o franqueador ele vai dar para o franqueado que vai investir, muitas vezes até o seu investimento, seu dinheiro de vida naquele negócio, ele dá informações prévias sobre o que é aquele negócio, o que é a franquia, o que se espera dele, quanto que ele vai precisar investir. E ali ele também dá um contexto de quem é a franqueadora, qual é a marca, quais são os produtos. Então, dá um detalhamento bastante relevante para que o potencial franqueado decida, tenha um tempo, inclusive, para se decidir se ele quer ou não investir naquele negócio. Tanto é assim que a própria lei, tanto a lei antiga quanto essa, garantem um prazo mínimo de 10 dias da data do recebimento da circular de oferta até que o franqueado, né, o candidato à franquia, ele possa assinar um contrato de franquia, um pré-contrato ou fazer algum tipo de pagamento. Então, ela traz sim essas informações prévias para essa análise antes de se assinar imediatamente um contrato de franquia. E a nova lei, ela trouxe algumas alterações, algumas inclusões que eram relevantes para a circular de oferta. Um ponto também importante para a gente falar aqui é o seguinte:
A lei de franquia, tanto a antiga quanto essa, elas regulam o sistema de franquia e o que deve se conter na circular de oferta. Ela não regula, como acontece, por exemplo, na lei de representação comercial, o que deve conter o contrato. Na lei antiga havia uma certa confusão, porque logo quando eles, no primeiro artigo que se apresentava o que era franquia, fala que a lei regulava o contrato. Mas não, ela nunca regulou o contrato. Se vocês virem a lei antiga, ela tratava exclusivamente das informações mínimas obrigatórias que precisavam constar na circular de oferta, que a gente chama carinhosamente de COF. Essa lei atual, ela, na realidade, esclarece isso porque ela suprime a referência a contrato de franquia e entra direto na definição do sistema de franchising, né? Então, é o sistema, é aquele conjunto de elementos, né, que formam uma relação de franquia. E por essa lei, algumas alterações importantes ou inclusões importantes que aconteceram foram, por exemplo, a questão da possibilidade de o franqueador fazer uma sublocação do ponto para os seus franqueados por um valor maior do que aquele da locação original. Isso é um item expressamente vedado na lei de locações, então é uma prática vedada na lei de locações, mas nas relações de franquia isso se justifica por quê? Porque é comum quando o franqueador detém o ponto e pretende, né, ou ele é o locatário original, ou ele é o proprietário do ponto e faz a sublocação, né, para o franqueado, ele muitas vezes entrega o ponto pronto, ou seja, todo equipado. E isso se justificaria, justificaria ele cobrar um valor acima do valor que ele paga de locação para o locador original. Então, isso foi uma prática que, inclusive, foi discutida no passado envolvendo uma rede de franquia conhecida. E isso traz um certo alívio, porque é bastante comum quando, de novo, o franqueador detém o ponto, que ele possa entregar aquele ponto pronto. E aí justificaria ele cobrar um valor superior ao valor que ele paga na locação. Obviamente, quando ele cobra esse valor superior, isso tem que ter alguma justificativa, né? E não pode ser excessivamente oneroso para os franqueados, tá? Um outro ponto também bastante relevante, assim, que acho que essa lei trouxe, foi com relação, e aí não é exatamente uma alteração na COF em si, mas acho que até uma coisa mais prévia, né? É da própria definição do franchising. Por quê? Porque ela, ao mudar ele não muda a essência da definição. A definição, a essência dela é a mesma. Então, tem aquele tripé de licença de marca, associada a uma distribuição de produtos ou serviços, né, com exclusividade ou não exclusividade. E aí, a lei antiga falava que o know-how, ou seja, aquele know-how que precisa ser passado pelo franqueador para os seus franqueados, ele na lei antiga falava em eventualmente transmitir o know-how. Essa lei não, ela já meio que parte do pressuposto que a franquia, quando você estabelece uma relação de franquia, você como franqueador precisa sim transferir algum know-how para o seu franqueado, porque do contrário não faz muito sentido você ter uma franquia. Você você se beneficia de uma franquia porque você vai experimentar também um negócio testado, um negócio padronizado e também aproveitando do know-how do franqueador, né, que montou aquele negócio. Então, esse é um aspecto importante da definição. E o segundo aspecto importante da definição, na verdade são mais dois, que é o seguinte, a lei também diz claramente agora que, além de a relação entre franqueador e franqueado não estabelecer nenhum tipo de vínculo empregatício trabalhista, também não estabelece entre essas duas figuras,
uma relação de consumo, tá? Flávia, antes da gente explorar um pouquinho, acho que essa temática da questão da relação de trabalho e de consumo, eu acho ela muito interessante porque a gente encontra vários julgados debatendo com relação a esses dois temas e que a lei, eu acho que como a anterior, deixou agora muito claro que não há relação, seja de consumo e seja trabalhista. Mas voltando um pouquinho com relação à COF, lá no artigo 2º, eu já vi alguns debates, algumas discussões com relação a isso. Eu queria entender um pouquinho o seu olhar com relação, quando eu falo lá no artigo 2º, no inciso 13, que fala indicação do que é oferecido ao franqueado pelo franqueador, em quais condições no que se refere. Aí ele fala, né, suporte, supervisão a redes, serviços, incorporações de inovações tecnológicas às franquias. O que seriam essas inovações tecnológicas? Esse é um ponto da lei que ainda causa uma certa dificuldade de interpretação, porque exatamente é muito difícil você, quando assina um contrato de franquia, e aí na figura do franqueador, você já antevê quais são as inovações tecnológicas que você vai fazer naquele negócio, né? Então, esse é um ponto. Por que está se obrigando o franqueador a transmitir inovações tecnológicas, né? E, assim, não veio com muita clareza. Isso é um ponto para a gente que causa uma certa estranheza e que talvez possa causar alguma discussão. É claro que você, principalmente em franquias de varejo, que você tem uma inovação recorrente e constante, porque as franquias elas têm que acompanhar a dinâmica de mercado, faz sentido, mas eu não consigo prever se vai haver ou não as inovações tecnológicas. E eu também, em alguns casos, talvez não faça sentido eu passar know-how sobre inovações tecnológicas com relação a determinado negócio, porque ele poderia, por exemplo, justificar a concessão de um novo negócio franqueado, entendeu? Então, você hoje em dia é bem moderno você ter vários franqueadores que são multimarca, né? Que são verdadeiras holdings franqueadoras, da mesma forma que você tem, inclusive, franqueados multimarca. Mas os franqueadores multimarca, eles estão também inovando a todo o tempo, né? E buscando novos negócios. E até que ponto isso não vai criar uma confusão de que eu criei uma inovação para um determinado negócio, mas não necessariamente está vinculado àquele negócio daquela franquia. Então, isso pode suscitar algumas dúvidas desnecessárias, mas assim, colocar isso na COF desse jeito tão amplo pode dar margem para algumas interpretações muito dúbias e muito amplas. Nesse caso aí especificamente, é interessante tomar bastante cuidado com a redação da disposição na circular de oferta, para que nem toda e qualquer inovação que o franqueador ele desenvolva esteja necessariamente atrelada àquele negócio, né? Ele tem que ter um pouco de flexibilidade, inclusive, para pensar nos seus outros negócios, se ele for, por exemplo, um franqueador multimarca. Tá. Eu estou lendo aqui um comentário. Faz sentido ser uma obrigação? Eu estou precisando usar o óculos daqui a pouco. Não faz sentido ser uma obrigação. Não faz sentido ser uma obrigação. Não faz sentido. Pelo menos você colocar isso em contrato é complicado. Por isso que a redação a gente vai ter que cumprir a lei. Mas tem que tomar cuidado com essa redação. Eu acabei atropelando as coisas, porque eu vou me empolgando, mas voltando, eu acho que vamos voltar realmente à questão da COF, né? Porque tem muita coisa... Eu tenho a obrigatoriedade dessa COF reformulada, ela se aplica a partir do momento da vigência da lei. Exatamente, mas isso não significa que as COFs relacionadas a contrato em vigor precisem ser mudadas. Então, por exemplo, a lei entrou em vigor e tem várias franquias funcionando. Eu preciso mexer
com esses meus franqueados que já estão funcionando? Não. Não preciso. Tá. E justamente porque a lei não muda contrato, a lei muda a COF. E para que serve a COF? Então, a COF ela é entregue antes da relação se estabelecer, para que o franqueado, o candidato à franquia naquele momento conheça o negócio. Uma vez que ele assinou o contrato, aí sim, tudo aquilo que estava na COF, ele passa a valer também como obrigação. Mas a COF, inclusive, não obriga as partes, né? Tanto é assim que eu tenho prazo de 10 dias para decidir se eu quero ou não entrar no negócio. E se eu não entrar, eu posso desistir e não querer entrar, não tem nenhuma penalidade para isso. Então, isso vai se aplicar, sim, a partir do fim de março, a toda nova COF que eu for entregar a todo novo potencial franqueado e também a novas COFs que eu venha entregar para franqueados existentes que venham assinar novos contratos. Então, eu tenho um contrato em vigor agora que termina em junho. Não é comum, e a gente depois pode falar sobre isso, você simplesmente pegar esse contrato e renovar esse contrato. Em geral, a fim do prazo do contrato, as partes normalmente assinam um novo contrato. Dependendo da quantidade de mudanças que se faça nesse novo contrato, é prudente e recomendável entregar uma nova COF. Até porque é uma oportunidade para o franqueador dar uma modernizada naqueles documentos, para ele poder inserir, alterar algumas disposições. Então, para novas COFs e para novos franqueados e para novas COFs para franqueados que vão continuar na rede por um novo período, elas precisarão ser atualizadas com relação à nova lei. Uma curiosidade, Flávia, com relação à COF, é comum dentro, é um documento onde a empresa, ela inclusive informa balanço, estou correta nessa colocação? Sim, dados financeiros da empresa, expectativa de faturamento, e não é um documento que a gente encontra na internet que os franqueadores ficam circulando esse tipo de documento. Então, eu acredito que quando eu entregue a COF é realmente porque já houve uma trilha, não é um processo seletivo, tá faltando a palavra. É isso mesmo. Não, é o processo seletivo. Processo seletivo. Aí ele entrega esse documento. Se eu não aceito, eu entendi que, para mim, aquele negócio não é meu perfil, não tenho intenção em permanecer, em dar prosseguimento. Existe alguma cláusula com questão a sigilo e confidencialidade daquele conteúdo que foi entregue ao potencial franqueado? Existe, não é exatamente uma cláusula, mas um termo de confidencialidade que é prudente você entregar como franqueador a todo o seu candidato à franquia. Como a COF, ela lista uma série de informações que são consideradas informações confidenciais, porque você tem realmente os balanços dos 2 últimos exercícios do franqueador, né? Informações sobre a franqueadora, informações sobre o negócio franqueado, informação sobre fornecedores homologados, aqueles fornecedores. Por exemplo, eu sou uma franqueadora de alimentação e ali eu vou indicar quais são os fornecedores de determinados tipos de ingredientes, de determinadas embalagens. Para quem já teve negócio, sabe que escolher fornecedor é uma complicação, não é uma coisa simples. Eu pego o primeiro que eu vi e coloco como meu fornecedor. Você, muitas vezes, até contador, escritório de advocacia, o que for, você tem que ter uma afinidade. No caso de franquia, tem que ter o cumprimento do prazo, né, dos prazos combinados, tem que ter logística, o fornecedor tem que ser capaz de atender a rede, as demandas da rede. Então, assim, é bem complexo. Quando você seleciona os fornecedores, é porque você, franqueador, testou aqueles fornecedores em algum momento. E você vai dar isso para o seu candidato à franquia, porque quando ele entra no negócio franqueado, uma das vantagens, inclusive, da franquia é justamente que eu vou começar num negócio que já foi testado por alguém. Alguém que já errou, alguém que já acertou, alguém que errou e teve que corrigir. Então, eu como franqueado, eu vou começar de alguns passos lá na frente. E aí, a gente tem, sim, várias informações confidenciais na COF e ela não deve ser entregue logo de cara. Eu conheci você hoje, que manifestou algum interesse na minha rede de franquia e aí a primeira coisa que eu faço é te entregar a COF. Não, não é. Existe, assim, e você falou super certinho, existe sim um procedimento chamado processo de seleção.
que é um procedimento pelo qual a franqueadora avalia os candidatos à franquia que ela tenha interesse em contratar. Tanto é assim que a própria lei de franquia também exige que uma das informações da circular de oferta seja o perfil do franqueado ideal, ou seja, quem é que eu quero como franqueadora, né? Quem é que eu quero como meu parceiro para minha rede como franqueado? Então eu vou lá dar as informações a respeito disso. E aí, nesse processo, eu tenho que fazer um processo de seleção porque a lei não regula esse processo de seleção. Esse processo de seleção varia de acordo com a rede, com a marca, com a experiência do franqueador, com uma série de elementos. Mas é importante que ele exista, não simplesmente eu colocar para dentro qualquer pessoa. Por que isso? Porque normalmente os contratos de franquia, eles são contratos mais longos, eles são contratos de 4, 5 anos, dependendo do caso, você pode ter contratos até de 10 anos. Então, são relações muito longas. Eu tenho que colocar alguém que tenha realmente o perfil para a minha rede e seja um bom franqueado para mim, porque a pessoa ela pode ser uma boa franqueada para uma franquia de cosméticos, mas não pode não ser uma boa franqueada para uma franquia da área de alimentação. Existem essas nuances. Então, nesse processo de seleção, ele pode ser dividido por fases, por exemplo, você tem a fase das informações, a troca de informações iniciais, normalmente começa com um cadastro no site, ou as partes se conhecem numa feira de franquia, enfim. E aí elas vão... Tem um processo aí que pode durar 1 mês, 1 semana, 6 meses. O ideal é que ele seja bem completo para as partes terem bastante certeza que elas têm interesse sim em se juntar para assinar o contrato de franquia, porque, de novo, elas vão ficar juntas por muito tempo. E franquia, a gente está falando de relacionamento, porque assim, um contrato de 5 anos, 4 anos que seja, você não consegue colocar tudo ali dentro, né? Você vai prever as questões macro do relacionamento, né? E contrato não serve só para quando há uma briga, o contrato, eu gosto de dizer que o contrato são as regras do jogo. Eu vou consultar quando eu tiver dúvida de o que eu combinei, porque a gente tem tanta coisa para fazer que não dá para lembrar de tudo necessariamente. Então, eu tenho as regras do jogo. Esse contrato, esse relacionamento, ele também se constrói no dia a dia ao longo desses anos todos. Então, eu tenho no contrato de franquia coisas que vão acontecendo no dia a dia, tá? Que vão construindo também o contrato. E aí, por isso que eu preciso ter o perfil ideal do franqueado, porque a má escolha do franqueado pode me gerar uma dor de cabeça gigante como franqueador no passado e vice-versa. Mas só para voltar na tua pergunta, senão Quando você, no fim do processo de seleção, aí sim, para mim, tem que ser assim, eu como franqueador decidi que aquele lá é o cara que eu quero como meu franqueado. Então, nesse momento, eu entrego para ele a circular de oferta. Junto com essa circular de oferta, eu vou entregar, porque é muito prudente e é bastante comum no mercado, um termo de confidencialidade, porque depois de todo esse processo, pode ser que ainda assim o franqueado, o candidato à franquia, não queira entrar no meu negócio. Ele está provavelmente avaliando vários negócios ao mesmo tempo. Então eu exijo que ele assine comigo um termo de confidencialidade para que ele não pegue aquelas informações como um concorrente interessado, né, que tenha paciência de passar por todo o processo de seleção e use aquilo no seu negócio. Então é importante ter sim o termo de confidencialidade, inclusive é comum que tenha previsão de multa em caso de descumprimento. Não, ótimo, excelente. E a surpresa, você falou que é realmente processo seletivo. E aí eu já pego para fazer o gancho. O próximo tópico que eu queria abordar com você, que é a relação de trabalho, né? Porque a lei agora ela deixa claro aqui no artigo 1º, sem caracterizar a relação de consumo ou vínculo trabalhista, né? O vínculo empregatício. Consumo, depois a gente volta, mas a questão do vínculo empregatício, por que houve essa necessidade de deixar claro que não há o vínculo empregatício, seja entre o franqueado, o franqueador, se isso gera um impacto com relação aos funcionários que integram a unidade franqueada, qual o impacto que gera a gente colocar isso, o legislador colocar isso no artigo 1º? Bom, na lei antiga já tinha uma previsão
com relação ao vínculo trabalhista, ou seja, não havia vínculo trabalhista. Definia o sistema de franchising pelo qual o franqueador licencia o franqueado a sua marca, com direito ao uso, à distribuição exclusiva ou semi-exclusiva, que isso daí, inclusive, graças a Deus, foi retirado, de produtos ou serviços, vinculado eventualmente a uma transferência de know-how, com remuneração, e aí, no final, tinha sem caracterizar vínculo trabalhista. A lei nova, ela traz isso, de novo, né? Ela manteve isso, ainda bem, mas ela faz uma ressalva, um acréscimo, na realidade, extremamente relevante, que é, ainda que nos casos de ainda que nos períodos de treinamento, tá? Isso é muito importante porque há, sim, até hoje, alguns questionamentos com relação a funcionários de franqueados que querem, de toda forma, estabelecer um vínculo, que havia um vínculo empregatício com a franqueadora. Por quê? Na dinâmica da franquia, é muito comum, né, que eu, como franqueadora, ao eu transmitir know-how para o meu franqueado, eu, na realidade, vou dar treinamentos, vou dar um apoio, suporte, mas eu vou estar interagindo com pessoas, no fim das contas. Então, assim, e não necessariamente o franqueado, o franqueado sócio da sociedade franqueadora, por exemplo, vai ser a pessoa que vai estar lá no dia a dia operando. Não tem, porque, inclusive, assim, mesmo que seja aquele franqueado que tenha uma unidade só, provavelmente ele vai ter funcionários, ele vai ter um gerente, ele vai ter lá uma equipe de apoio. Os treinamentos da franqueadora não necessariamente são só para o franqueado. Muitas vezes são para a equipe dele, que está lá direto em contato com os clientes, né, com o consumidor final. Então, existe sim a prática de que há treinamentos nos quais os funcionários dos franqueados participam. Isso é muito comum. Isso é aqui no Brasil, é em qualquer lugar do mundo que tenha sistema de franquia. E até, por exemplo, nos casos em que o franqueado é um franqueado empresário, multimarca, não é ele que vai estar lá com barriga no balcão operando o negócio. Então, alguém tem que participar desses treinamentos. E aí, com base nisso, havia sempre uma tentativa, em casos de ações, e há ainda, né? Em casos de ações judiciais trabalhistas, muitos funcionários de franqueado que, quando iam discutir judicialmente a sua relação com o franqueado, também incluíam a franqueadora no polo passivo. A questão é o seguinte: existem diversas decisões afastando essa responsabilização da franqueadora. Até porque, assim, franqueador e franqueado, eles são entes ou figuras totalmente autônomas e independentes. Então, a franquia não estabelece entre eles nenhum tipo de grupo econômico, inclusive, como alguns tentam caracterizar, mas não é. A gente tem um relacionamento comercial que se estabelece por um contrato de franquia em que as partes são totalmente independentes entre si. Então, assim, o que o franqueado faz é de responsabilidade única e exclusiva dele. A franqueadora transfere para ele o direito, quer dizer, licencia para ele o direito de usar a marca, transfere algum know-how para ele, para a operação do negócio, dá o apoio e suporte, mas isso não cria nenhum vínculo adicional além desse. Então, mas havia ainda, em alguns casos, essa confusão, e aí você tem toda aquela dor de cabeça de que o franqueador precisa, né, se defender nessas ações. Em muitos casos, eles eram excluídos do polo passivo. Mas até lá, você tem um desgaste. E se isso se comprovasse verdadeiro, né, se houvesse esse risco real, né, no fim das contas, de condenações em massa, de responsabilização do franqueador, você mataria o sistema do franchising, porque não faria sentido nenhum. Você está criando uma situação em que o franqueador, por exemplo, ele não decide quem que o franqueado tem que demitir, quem que ele tem que contratar. Isso é uma decisão exclusiva do franqueado. Então, agora, como tem essa questão dos treinamentos, isso poderia criar uma certa confusão naqueles que não participam no dia a dia do sistema de franquia, de que a franqueadora está passando algum tipo de treinamento, está interagindo com os funcionários do franqueado, então tem vínculo trabalhista. Mas não é assim. E essa lei veio para
deixar isso mais claro, porque a gente precisava tirar isso da frente, entendeu? Não faz sentido para o franchising que essa responsabilização existe, porque os treinamentos, eles são essenciais. Com certeza, né? Porque quando você entra na rede, ela tem que ter o mesmo atendimento, mesmo trade dress, tudo igual em qualquer unidade, e independente da localidade que você esteja no Brasil. Exato, então, exatamente. o treinamento é super importante, né? É super importante. E outro ponto que eu observei aqui foi com relação à parte de consumo, que não caracteriza a relação de consumo. Eu olhei no site do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, na Câmara Reservada de Direito Empresarial, eles são muito firmes em afirmar que não há uma relação de consumo entre franqueado e franqueador. E eu observei que ainda há uma grande demanda, né, por parte dos franqueados, ao entrar com uma ação judicial pedindo anulação do contrato e baseado em todo o Código de Defesa do Consumidor. E as varas empresariais, elas retiram, esvaziam qualquer tipo de argumento desse. Você tem alguma coisa para acrescentar para a gente com relação a isso, Flávia? Da inexistência da relação de consumo, né? Eu já vou até trocar, né? Da inexistência da relação de consumo. Como eu falei antes, assim, a gente está falando de dois empresários, eu não estou falando de um fornecedor e um consumidor. A franqueadora, ela não é fornecedora de um consumidor, ela estabelece uma relação empresarial com os seus franqueados, são empresários independentes e autônomos, e não há entre eles qualquer tipo de relação de consumo, tá? O que a lei não tratou, por exemplo, é a relação ou a possível responsabilização da franqueadora pelos consumidores ou clientes dos franqueados. Uhum. Porque, assim, a dúvida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de distribuição de um produto ou serviço podem ser responsabilizados pelo consumidor, a escolha do consumidor. Então, isso ainda é uma questão. Mas entre franqueador e franqueado, a franqueadora não fornece serviços, ela dá um apoio para o franqueado, ela licencia a marca, mas isso não é uma relação de consumo de forma alguma. E se assim fosse também, a gente estaria destruindo o sistema de franquia no Brasil. Isso não favorece em absolutamente nada. São empresários autônomos e vou te dizer mais. Existem casos, e hoje em dia, porque o Brasil é um país com um segmento de franquia extremamente maduro, a gente é referência internacional para esse segmento. As decisões judiciais, elas são extremamente favoráveis, né, à preservação do sistema como um todo. É claro que ela evita abusos, mas assim, você tem algumas decisões bem importantes e bem claras sobre o que é o franchising. Os próprios players do mercado são muito conhecedores do assunto, têm muita maturidade. Você tem, hoje em dia, muitos casos de franqueados que são muito mais bem preparados que os próprios franqueadores. Você tem franqueados multimarca que buscam novas marcas das quais eles queiram ser franqueados e que queiram investir, e que eles têm muito mais experiência que o franqueador. Também acho válido dizer uma coisa interessante, porque é o seguinte: eu posso ter 40 anos de mercado naquele meu segmento. Quando eu vou conceder franquias, é um negócio totalmente novo. Então, assim, essa minha experiência de 40, 20 anos de mercado não necessariamente significa que eu vou ser um excelente franqueador. E isso é uma análise também muito importante que um empresário que vai começar a conceder franquias tem que fazer. É uma autocrítica. Assim como tem o perfil do franqueado, você tem que ter um perfil de franqueador também, entendeu? Eu vou até aproveitar esse argumento que você trouxe. Fizeram uma pergunta aqui que eu deixei anotado. Então, quando que se deve optar pelo sistema de franquia ou uma simples licença de marca? Quando que o franqueador tem que tomar essa decisão? Bom, a relação de franquia, ela cobre uma série de elementos que uma licença de marca pura e simples não cobre. Quando a gente está falando de licença de marca, eu estou falando da marca. Então, eu vou licenciar a marca para Liliane colocar no seu produto
E eu não vou ter nenhum controle, exceto por como a marca vai ser usada, com relação à operação, no sentido de padronizar se ela vai vender com desconto, sem desconto, para quem que ela vai vender. Não necessariamente eu tenho esses controles, né? O controle não significa ingerência no seu negócio, mas é o controle do processo, do sistema, da metodologia. Eu não vou ter isso. A minha relação única e exclusivamente o que eu posso regular é a questão do uso da marca. Também acho que fica difícil, por exemplo, você numa licença de marca colocar algumas disposições que são pacificadas nos contratos para relações de franquia. Então, assim... Tentar mascarar, né? Por exemplo, eu colocar cláusula de não concorrência, uma cláusula de confidencialidade muito severa, isso nas relações de franquia, isso é bem assimilável porque é muito comum, é prática de mercado há muitos anos. Então, assim, na relação de franquia, eu vou regular não só a licença de marca, mas eu vou regular a padronização, eu vou regular a utilização dos fornecedores, eu vou regular a publicidade, a forma como essa publicidade vai acontecer, porque ela vai ser feita em rede. Eu tenho que ter uma identidade visual uniforme entre as unidades, né, ou nas unidades. Eu tenho a transferência de know-how também. Claro, eu poderia fazer um contrato de licença de marca e um de know-how e começar a acumular esses objetos? Eu posso, mas assim, não necessariamente isso pode ser vantajoso. Eu tenho que analisar, porque também não adianta eu chamar de licença de marca algo que é franquia, que é um outro problema também. As pessoas, eu não quero cumprir a lei de franquia porque ela é muito complexa, e nem tá? A nossa lei é bem tranquila de se cumprir. Não quero cumprir a entrega até de questão de tributação, né, Flávia? Questão Exatamente. de tributação é diferente num contrato de licença para um contrato de franquia, né? Você tem alguns aspectos aí para discutir, aí a gente até depois podia fazer uma live sobre... Da questão da tributação, né? Mas porque já um olhar que já poderia tem ter uma de tentar mascarar, exatamente, né? Exatamente. Mas aí, na licença de marca, eu não tenho essa regulação com relação a todos esses outros aspectos que são essenciais da franquia. Eu poderia até fazer contratos separados, mas assim, também não adianta eu chamar de ovelha aquilo que é sapo, né? Assim, porque a lei vai se aplicar, independentemente de se eu chamar de licenciamento ou não. Agora, a avaliação que você vai ter que fazer é se eu estou, além de tudo isso que a lei prevê como definição de franchising, se eu tenho essa padronização, essa uniformização de procedimentos, porque aí vai ser considerado uma franquia muito provavelmente. Então, eu tenho que ter... Não basta também só olhar a questão jurídica em si, mas qual vai ser a prática? Eu vou dar algum suporte, porque na licença de marca, não necessariamente eu preciso dar um suporte para o meu licenciado. Eu tenho direito, pela lei de propriedade industrial, de fazer uma avaliação dos produtos para ver se eles estão seguindo os meus padrões, mas eu não necessariamente vou transferir qualquer know-how. E na franquia eu tenho todo esse arcabouço. Inclusive, para a proteção de trade dress, por exemplo, você ter um contrato de franquia é muito mais interessante, porque já o trade dress também é um dos elementos de uma franquia que tenha uma loja, por exemplo. Eu tenho lá a identidade visual daquele conjunto imagem, né? Então, assim... e talvez numa licença de marca isso não seja tão óbvio, né? Sim. E a questão da inexistência da relação de consumo entre o franqueado e o franqueador, Flávia, que também a lei trouxe no artigo 1º a inexistência. E justamente nessas ações que pediam anulação do contrato, invocavam o CDC, o franqueador ele dizia que eu fui enganado, eu não recebi a circular cofre com todas as informações, pedi inversão do ônus da prova, e agora está falando aqui da inexistência da relação de consumo. Pois não tem essa relação de consumo de jeito nenhum, não há essa inversão do ônus da prova, também nas relações de franquia, quem alega é que tem que provar. Então, o franqueado não necessariamente é a parte mais fraca da relação. Isso é um ponto muito importante, porque como eu estava falando, existem franqueados, inclusive, que são muito mais experientes que os próprios franqueadores, tá? Você tem, sim...
uma possibilidade de negociação de contratos, não é, por exemplo, um contrato de adesão, na minha visão, embora muita gente tente defender que é um contrato de adesão, ele não é, na minha visão, um contrato de adesão. Você tem uma padronização de documentos, porque a franquia, a essência dela é funcionar por padrões. Vamos imaginar que eu tenha uma rede de 100 unidades. Se eu tiver um contrato para cada uma delas, é uma loucura na prática você conseguir gerenciar isso, né? Então, Mas, você... Flávia, mas eu imagino que, por exemplo, você estava falando para mim desses franqueados profissionais, né? Multimarcas, que tem várias marcas. Talvez ele tenha um poder de negociação com o franqueador. Sim, com certeza. Tem os Então, mas é porque os contratos de franquia, eles são negociáveis. Você tem uma série de elementos que você pode negociar. O fato dele ser padronizado não significa que ele é inegociável, né? Uhum. Você pode negociar aspectos relacionados à remuneração, extensão de território, prazo de contrato, uma série de outras questões específicas também, alguns benefícios que podem ser concedidos para franqueados, por exemplo. Enfim, é possível sim você negociar um contrato de franquia. O fato dele ser então padronizado não significa que ele é um contrato imutável. Ele tem. Agora, eu preciso ter como franqueador regras padronizadas para facilitar a gestão, porque um dos benefícios de você estabelecer um negócio de franquia é você poder fazer uma administração de uma rede com padronização, uniformização, para você ganhar em escala. Do contrário, eu fico trabalhando nas exceções e, na prática, isso fica muito complexo. Inclusive para a própria franqueadora, entendeu? Para a sua equipe. Eu tenho bastante experiência inclusive com redes que têm muitas exceções aos seus contratos e fica muito difícil para você trabalhar. Tá. Isso é ruim, inclusive, para os próprios franqueados. Flávia, com relação a esse poder de negociação, aqui na COF, eu peguei aqui o artigo, o inciso 11, no alínea A, fala: se é garantido ao franqueado a exclusividade ou preferência sobre determinado território de atuação. Há diferença entre exclusividade e preferência no contrato de franquia? Existe. Pela lei, então, a circular de oferta ela tem que trazer as regras com relação à exploração territorial pelo franqueado. Ou seja, será concedido ao franqueado alguma exclusividade, alguma preferência ou nenhuma delas. Isso precisa estar previsto tanto na COF quanto no contrato. É obrigatório dizer que aquela franquia é exclusiva ou que há algum direito de preferência? Não, pode não haver nada, mas você precisa dizer, não há exclusividade nem preferência. Uma coisa que eu vejo muito no mercado acontecendo é uma confusão gigante com esses dois conceitos, de exclusividade e preferência. Quando eu dou exclusividade para um franqueado operar um negócio, né, uma unidade franqueada em determinado território, eu estou dizendo que eu não vou conceder nenhuma outra franquia naquele território, naquela região, nem eu mesma, como franqueadora, vou operar ali, tá? Ou, eventualmente, nem operar diretamente, nem por meio de outras franquias. Quando eu tenho uma preferência, quando eu concedo uma preferência, eu digo o seguinte: olha, franqueado, eu deixo você operar nessa região, num bairro da Liberdade. Você vai operar no bairro da Liberdade, em São Paulo, e se eu vislumbrar uma oportunidade de abertura de uma nova unidade, seja eu diretamente ou por meio de um franqueado, eu ofereço isso primeiro para você e depois, se você não quiser manifestar esse teu direito de preferência, aí sim eu ofereço para terceiros nessas mesmas condições. Então, a exclusividade, eu vou limitar para aquela região e somente aquele franqueado vai operar ali. No caso da preferência, eu ofereço para ele primeiro a oportunidade de abrir uma segunda, terceira operação que for, e se ele não quiser, aí sim eu ofereço para um terceiro, nas mesmas condições. Eu vejo muita confusão desses conceitos. Preferência não é exclusividade, tá? Não é exclusividade. Eu tô dando aquele direito primeiro. Se ele não quiser, acabou, eu vou poder oferecer isso para terceiros. Então, e também numa franquia eu não sou obrigada a conceder exclusividade.
Uma informação bem importante é que todas aquelas informações que estão na lei de franquia, tanto quando estavam na lei antiga quanto nessa, elas são obrigações mínimas obrigatórias, ou seja, todas elas precisam constar na circular de oferta. Como eu vou abordá-las, cada franquia, cada rede tem o seu meio, mas todas elas têm que ser mencionadas. Eu posso, inclusive, adicionar outras informações que são relevantes para aquele negócio. Quando eu não tenho alguma informação, vamos supor que você tinha comentado sobre os balanços. A gente tem que, como franqueador, entregar e apresentar junto da COF os balanços dos 2 últimos exercícios da franqueadora. Por quê? Isso vai servir para que o candidato à franquia veja a saúde financeira da sociedade franqueadora. Eu estou entrando num negócio que o franqueador está bem financeiramente. Vamos supor que a franqueadora tenha sido constituída recentemente. Ela não tem o balanço dos 2 últimos exercícios. Ela tenha de um ou não tenha de nenhum. Uhum. Esse item, ele vai precisar constar na circular de oferta, ou seja, balanços e demonstrações financeiras dos 2 últimos exercícios. Mas eu vou ter que explicar por que eu não estou apresentando. Porque eu fui constituída nesse momento, portanto, não tenho ainda os balanços. Isso é importante para toda e qualquer informação que estão na lei. Uhum. Elas precisam ser mencionadas na circular, e se eu não apresentá-las por alguma razão, eu tenho que justificar por que elas não estão sendo apresentadas. Isso é muito... E não basta simplesmente eu não tenho os balanços, vou omitir a informação. Não, eu tenho que dizer, eu não tenho. Isso é bem importante que seja dito, tá? Flávia, na prática, por exemplo, quando a gente fala da questão da preferência e exclusividade, você citou, eu tenho uma unidade franqueada, por exemplo, na Liberdade, e tenho o direito de preferência dentro daquela região de ter uma outra unidade. Correto? Então, não. Essa é justamente uma confusão que acontece. Vamos dizer, eu vou dar um exemplo prático de como que pode acontecer uma exclusividade e uma preferência até ao mesmo tempo, tá? Mas elas nunca vão ser relacionadas ao mesmo território. Então, vamos dizer o seguinte. Eu te dou, Liliane, exclusividade para atuar no bairro da Liberdade, tá? Então, só você vai abrir ali. Porém, eu te dou um direito de preferência para abrir outra unidade ou outras unidades num raio de 2 quilômetros da sua unidade. Perfeito. Fora do bairro da Liberdade, por exemplo. Então, ou 2 quilômetros do bairro. Aí, normalmente, é comum se colocar até um mapinha nos contratos de franquia para que para delimitar o que é. Agora, dentro do mesmo território, eu não consigo ter ao mesmo tempo exclusividade e preferência. É impossível. Agora, por exemplo, se eu tenho exclusividade no bairro da Liberdade e a franqueadora, ela, por estudo, determinou que há mercado para ter uma segunda unidade, por exemplo. E ela vai me oferecer, olha, você tem exclusividade na Liberdade, abra essa segunda loja. E eu não tenho capital, por algum motivo, não tenho interesse. Na prática, como que funciona? Ela não vai poder abrir porque ela deu exclusividade, vai ter que respeitar o contrato até o fim. Por isso que a concessão de exclusividade, ela é bem excepcional. Assim, você vai conceder exclusividade para franqueados que têm alguma característica em situações muito específicas. Então, por exemplo, alguma região que eu não encontre vários candidatos. Ali faz sentido que a exclusividade seja concedida para um franqueado só. Ou dependendo do investimento feito por aquele franqueado. É muito no caso a caso. Mas, assim, via de regra, você tem que pensar como franqueador na sua política de expansão territorial de acordo, né? Quer dizer, você tem que pensar na concessão de exclusividade ou direitos de preferência de acordo com a sua política de expansão territorial de uma franquia. Então, eu não posso... Não é estratégico, não é que é jurídico, eu posso conceder, mas não é estratégico comercialmente que eu saia concedendo direitos exclusivos para toda e qualquer franquia, porque eu vou engessar o meu crescimento. E aí o desafio do franqueador é como é que eu cresço a minha rede também sem matar os meus franqueados para evitar também uma concorrência predatória entre eles, né? Eu não quero isso, porque... A beleza da franquia, inclusive, é quanto melhor os franqueados forem, melhor vai a franqueadora. O franqueado ir mal é ruim para a franqueadora. Então, é uma relação em que há um ganha-ganha. E tem que haver um ganha-ganha na sua essência. Porque
a franqueadora, o objeto dela justamente são os royalties em decorrência das operações dos franqueados. Então, se ela tem uns franqueados indo mal, o negócio dela também não vai bem. Então, ela tem que fazer políticas de expansão territorial que sejam boas para os franqueados também. E, eventualmente, é conveniente pensar assim que para aquele franqueado, porque ele é um super parceiro, ele é um franqueado que tem várias unidades, uma pessoa que tem capital, eu quero conceder franquia para ele porque ele é estratégico para o meu negócio. As análises numa relação de franquia, elas não são puramente jurídicas, né? Você vai ter que olhar uma oportunidade de mercado, quem é o meu parceiro. Não é fácil encontrar um bom franqueado e também não é fácil encontrar um bom franqueador. Então, um bom franqueado e um bom franqueador é aquele franqueado que se adequa ao meu perfil, e um bom franqueador é aquele que se adequa ao perfil do franqueado. Então tem que ter um casamento. É um casamento. É um casamento. Exatamente. É um casamento. E aí, assim, o fato de você ser uma boa franqueada para minha rede não significa que o Zezinho é um bom franqueado para minha rede. Então, é muito difícil também. E justamente o processo de seleção ele é fundamental para uma relação de franquia. Flávia, agora eu vou te colocar numa saia justa. Ai, meu Deus. Eu sabia que a gente ia ter pouco tempo. Eu já sabia, e a gente aqui tem 5 minutos, mas eu Jura? não tem como deixar, eu vou ter que te perguntar. Eu falei pouquinho do que eu tinha para falar. Não, tinha um universo de coisas para a gente poder falar aqui. Esse tema de franquia é muito rico e a sua experiência, o conteúdo que você tem para passar é muito bacana, enriquece a gente com certeza. Mas, na prática, hoje, os shoppings agora já estão trabalhando com a reabertura parcial com tempo limitado, mas ficaram praticamente aí 3 meses fechados. Na prática, o que aconteceu com esses contratos de franquia, Flávia? Como que foi o comportamento aí durante esse período? Olha, você tem 5 minutos. Ai, meu Deus. Bom, o que aconteceu é que estamos todos no mesmo barco, né? Tá difícil para todo mundo, varejo. E aí eu tô falando mais de varejo, mas assim, a gente até pode falar um dia sobre vários modelos de negócios que comportam franquia. Mas o varejo, em geral, ele foi bastante atingido, né, pela crise, por conta de comércio fechado, dos shoppings fechados. E o que aconteceu foi que, sem venda, não há royalties. Então, o que aconteceu é que muitas redes de franquia acabaram tendo que flexibilizar a questão da cobrança de royalties. Só que isso é uma questão pelo seguinte, a gente, obviamente, o franqueador, ele entende a situação do franqueado, mas vamos combinar que o franqueador também, ao deixar de receber, a fonte de renda do franqueador são os royalties. Você cria um ciclo aí perigoso para o franchising, porque não há vendas. Eu não estou falando que é errado o fechamento, não. Eu estou fazendo uma análise pura e simplesmente da lógica do relacionamento da franquia, né? Do relacionamento. Então, eu tenho os franqueados na ponta que não conseguem vender. Com base nisso, eles têm uma série de necessidades para se reorganizar em termos de negócio. Não tem condições necessariamente de pagar royalties, porque não estão vendendo. Muitos royalties são fixados com base em faturamento bruto. Alguns são com base em venda, mas muitos são com faturamento. Então, as franqueadoras também, em alguns casos, não estavam recebendo. Ou estavam dilatando o prazo para pagamento, ou estavam dando desconto. Então, você tem 2 players aí sendo severamente afetados, né? De novo, não estou entrando na discussão do certo ou do errado das políticas sociais, porque não é o caso aqui. A gente está falando pura e simplesmente do sistema de franchising, e aí é complicado. Então, os franqueadores agora precisam sim pensar na retomada, como é que vai ser isso, né? De acordo com as legislações locais, né? Com os decretos municipais e estaduais, e para se recapitalizarem, também tem isso, né? Mas foi um baque. Eu faço ideia, né? Ainda mais para a franqueadora, né? É feito cascata, né, Flávia? Porque o franqueado ele ficou impossibilitado de trabalhar,
não tem faturamento e ele provavelmente tinha despesa até com questão de condomínio de shopping, locação dentro de shopping, né? E se vê também obrigado ao pagamento de royalties seria difícil. Você conhece, também uma curiosidade, algum sistema de franquia tentou implementar alguma política de vendas alternativas para os franqueados? Ou todo mundo ficou aguardando? Não. Vários fizeram... Tinha muita gente que ainda não estava com vendas online, então a gente até assessorou alguns clientes na implementação assim, a jato de vendas online ou plataformas desse tipo de venda, inclusive para a área de serviços também. Então, o franchising, ele reúne pessoas com um potencial empreendedor muito grande. Então, essas pessoas, elas são não só resilientes, mas muito criativas também, porque assim, o franqueador, ele tem toda uma rede por trás dele. Então, e muitas das soluções, inclusive, vêm até de sugestões de franqueados. Então, você, nessa hora, com sistemas que têm essa união, vários tiveram que se renovar e rápido, e eu acho que assim, principalmente as redes que eu conheço e da associação da ABF também, as redes, elas se movimentaram muito rapidamente, em geral, assim, elas se adequaram ao novo momento. E o mais legal, assim, é que como você vê também como é que eles estreitaram relacionamentos com os seus franqueados, com os seus funcionários. Então, é um sistema que tem muita força, assim, para se adaptar a esses momentos de crise. Várias outras crises já assolaram o país e você vê que o franchising, ele se mantém resistente, né? Com certeza, Flávia. Flávia, nosso tempo está acabando. Pena. Eu sabia que seria pouco, eu tinha falado para você que a gente ia rápido, que terminou. Em nome da ASP, te agradeço muito pela sua disponibilidade em participar dessa live conosco, de trazer esse olhar seu, tanto jurídico, como também da vivência do dia a dia do franchising. Muito obrigada. Obrigada a você, Liliane. Eu agradeço a ASP pelo convite. As lives estão muito legais e vamos fazer mais. Vamos sim, com certeza. A gente já tem um pedido aqui de tributação. Tá bom, vamos lá. Tá bom? Tá bom, um abraço, então. gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.